Você sabe usar corretamente um automóvel híbrido plug-in? Pois é, muita gente compra esse tipo de carro e não sabe aproveitar o melhor do veículo, em especial quando vai fazer uma viagem mais longa. E esse vídeo é justamente para isso. Eu peguei o Haval H6, o GT, a versão topo de linha, ele é um veículo híbrido plug-in, e fiz algumas viagens longas aí pelo interior do estado de São Paulo, mostrando a forma correta de você usar um veículo híbrido plug-in para aproveitar o máximo possível o combustível, no caso a gasolina, né? Fazer muito mais quilômetros por litro. Para isso, eu viajei aí até a cidade de Bauru e fui também até a cidade de Presidente Prudente. E a ocasião foi bastante especial, porque o Grupo Caminho fez a inauguração da sua nova concessionária GWM. E você vai conferir tudo isso agora nesse vídeo. E a nossa viagem teste começa aqui em São Paulo, na Avenida Europa, onde existe uma concessionária GWM. Já explicamos várias vezes, as concessionárias GWM possuem um carregador rápido, né? O VMOB Station, com 30 kW. O que a gente fez? Carregou completamente o carro. Afinal, nós vamos fazer uma viagem longa aí para o interiorzão do estado de São Paulo. E ela começa aqui agora com o carro totalmente carregado e o computador de bordo zerado. Hora de começar a viagem, saindo aqui de São Paulo, rumo a Bauru e depois de Bauru para Presidente Prudente. Então, o que a gente fez? Carregou o carro na concessionária, mas para chegar no posto gastou um pouquinho da bateria. E aí enchemos completamente o tanque, né? O tanque está completamente cheio. Bom, o que a gente fez aqui no computador de bordo? Esse computador de bordo só zera quando o carro fica muito tempo parado, ele faz aquela zerada automática. Então isso aqui foi o que a gente rodou no total hoje. Não dá para tirar nada dessa informação de útil. E aí tem esse computador de bordo que foi zerado agora. Você tem aqui a quilometragem, a média de quilômetros por hora e também o tempo e a média de consumo. Quando a gente vem aqui na central multimídia, a gente tem algumas outras informações mais detalhadas do carro, né? Então aqui você tem o fluxo de energia e aqui eu tenho um menu onde eu consigo configurar como é que vai ser a condução. Então eu vou deixar o carro no modo híbrido, modo de condução econômico, que é o mais eficiente. Tá vendo aqui que está ligado reserva de energia? Eu vou desligar isso, porque se eu deixar ligado, quando a bateria chegar em 30%, ele não usa mais a bateria. Você pode escolher o quanto de reserva de energia você quer deixar, mas se você quer que o carro seja o mais eficiente possível, você desliga isso para que ele use o máximo possível a bateria. Não vou usar o One Pedal e aqui o nível de recuperação de energia eu vou colocar em normal. Pois bem, quando eu chegar lá em Presidente Prudente, eu vou encher o tanque de novo para ver se os quilômetros por litro batem. E claro, se eu estou usando um carro híbrido plug-in, toda a chance que eu tiver de parar e carregar o carro, eu vou fazer isso. Então, por exemplo, vou sair agora aqui de São Paulo, vou parar na minha base em Itu. Enquanto eu estiver lá, eu vou deixar o carro um pouquinho no carregador e assim sucessivamente. Outras opções de carregadores que eu tiver na estrada, eu também vou usar. Vamos ver o melhor que eu consigo fazer de quilômetros por litro com esse carro. Acabei de chegar aqui na minha base em Itu, vamos ver o resultado? Rodei 81 km, velocidade média de 70 km por hora. E olha só, 1h10 de viagem, sabe quanto gastou de combustível? Zero. O tanque está cheio aqui completamente. Usou apenas a bateria do carro. A gente consegue ver aqui a bateria um pouquinho abaixo da metade. Mas pela tela da central multimídia dá para ver bem. A bateria está em 38%. Então ele ainda está projetando uma autonomia total de 733 km. Agora eu vou parar para comer, fazer aí algumas coisinhas e daqui a pouco eu continuo a minha viagem para Bauru. Mas enquanto isso eu vou deixar o carro carregando aqui no meu carregador. H6 GT já carregando. Estou usando aqui o lado bifásico do meu carregador que consegue entregar mais potência para esse carro. A gente tem aqui 6 kW, no detalhado 6.5 e quando a gente vem aqui, aproximadamente 220 volts com 30 amperes. Eu não vou ficar muito tempo aqui, mas nesse tempo que eu ficar, vai colocar alguma energia. Não deve mudar muito a bateria, mas sempre ajuda. A carga de conveniência. Hora de continuar a viagem agora até a cidade de Bauru. Pois bem, a bateria quando eu cheguei estava 38%, agora está em 52%. Está projetando aqui 89 km em modo elétrico, mais 669 do combustível, do tanque, né? A viagem até Bauru
ela tem aí aproximadamente 243 quilômetros, 2 horas e meia, mas tem carregador no caminho. Bom, vamos ver como é que vai ser esse trecho da viagem. Olha só, agora o carro já começou a usar o motor a combustão, né? Acabou efetivamente a bateria, tá aqui com essa carga residual que ela tem. Rodei aí aproximadamente 143 km, mas ele começou a usar o motor a combustão um pouquinho antes, então foi uns 140 km. A gente está com a velocidade média ali de 79 km por hora. Rodei aí já 1 hora e 48 minutos, dirigindo efetivamente. A média de consumo ali, ó, 99,9 km por litro, né? Mas agora, o que acaba acontecendo? Toda vez que o carro tá numa subida, como agora, ó, o motor a combustão já tá aí acionando. Mas ainda assim, eu andei um bom trecho em modo elétrico. Agora, ele começa a usar o motor a combustão, as médias vão se equilibrando, mas eu vou tentar parar num carregador na estrada. Vamos ver se dá certo. Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha agora, né? Eu cheguei aqui na cidade de Botucatu, num carregador rápido, que eu já usei outras vezes, que tem aqui no Posto Orbe, bem do ladinho aí da estrada. Já tô aqui carregando o carro, a gente consegue ver aí no painel a informação, ó, tá vendo, ó? Corrente menos 145 amperes, né? Bom, pois bem, o lance agora é o seguinte, eu não vou carregar completamente a bateria, até porque eu não tô tão distante assim da cidade de Bauru. Mas sempre que você está viajando, você tem que fazer uma paradinha, ir no banheiro, alguma coisa assim, comer alguma coisa. Então eu vou esperar aqui uns 20 minutinhos só. Não vou encher completamente a bateria. Só para ajudar aí na nossa média de quilômetros por litro. Se vocês olharem aqui o marcador de combustível, ó, desde que eu saí de São Paulo, ele está informando ainda 384 km de autonomia. E eu diria aqui que ele está em 7/8 da marcação. Então a viagem vai ser muito econômica, mas vamos continuar. Hora de continuar a viagem. Bom, bateria aqui foi a 53%. Agora está prevendo ali uma autonomia de 91 quilômetros, que é mais ou menos o que eu preciso para chegar na cidade de Bauru. O Waze está dizendo que eu vou levar 57 minutos, 90 quilômetros, né? Então, bora lá. Vamos ver se realmente vai dar autonomia ou se vai gastar mais combustível. Mas de toda forma, olha que média sensacional que a gente tem aqui, 20,8 km por litro. E vai continuar alta essa média, né? E olha só, eu tô aqui ainda com 35 km para chegar no meu destino. E a bateria, que estava projetando lá uma autonomia próxima do meu destino, ela na prática já acabou. Agora eu já estou começando a usar o carro aqui no modo híbrido, né? Então, quer dizer, quando a gente acelera um pouco mais, o que acontece? Ele usa o motor a combustão, até porque a bateria já está ali numa situação quase de reserva, né? Mas, independente disso, faltando ainda 34 km para eu chegar, quando a gente dá uma olhada aqui no computador de bordo, olha que média sensacional, 24,7 km por litro. E faz sentido, porque o tanque ainda não chegou aqui nem nos 3/4, está acima, projetando ainda 381 km de autonomia. E eu já rodei nada mais, nada menos que 290 km. Então, sabendo usar o carro híbrido plug-in do jeito certo, você fica fazendo viagens muito econômicas. Cheguei no meu destino aqui em Bauru, vamos ver o resultado final. 3 horas e 28 de condução, média de consumo 20,8 km por litro. E ainda não chegou aqui nos 3/4 de combustível, né? Quando a gente vem aqui na informação, 320, praticamente 323 km, média horária de 93 km por hora, né? Foi em rodovia. Então, o carro foi extremamente econômico. Claro, com a ajuda de energia. Para isso é que serve um carro híbrido plug-in. Olha aí, carregando o Haval H6 agora aqui na concessionária GWM do Grupo Caminho, na cidade de Bauru. Carro híbrido plug-in, quando você vai viajar, toda vez que você carrega, aumenta a média de consumo. E o detalhe, né? GWM Caminho, aqui na cidade de Bauru, fica no caminho de Presidente Prudente, que é o nosso destino final. Além disso, esse carregador aqui serve para você carregar não só o Haval,
híbrido plug-in, mas também o Hora 03 100% elétrico. E o detalhe, todas as concessionárias GWM possuem esse carregador com carga gratuita para os clientes. Bora continuar a viagem e ver como é que vai ser a média de consumo. Haval GT completamente carregado agora, na combustão projetando ali 327 km de autonomia e no modo elétrico mais 170, né? Então com a média de 20,5. Agora, minha viagem até Presidente Prudente tem 302 quilômetros, né? Então eu tenho ali uma porcentagem elétrica, uma porcentagem combustão. O carro projeta no total aqui uns 500 quilômetros. Mas vamos ver se essa média vai cair até lá, porque pelo que eu pesquisei, não temos carregadores de Bauru para Presidente Prudente, né? Então, basicamente, o carro vai usar essa carga e o combustão, porque eu não vou conseguir carregar no meio do caminho. A média deve cair um pouco, mas eu ainda aposto que a média vai ser muito boa. Vamos ver. E olha só, no caminho de Bauru para Presidente Prudente, né, o PlugShare indicava que tinha um posto grau café, que tinha um carregador. Cheguei aqui, ó, tô na frente do carregador. Carregador aí da marca ABB, que não tá funcionando, né? Não tem nenhum aviso ali. Frentista que veio me avisar. Depois eu instalar aplicativo, tentar fazer um monte de coisa. O carregador não tá funcionando. Que vergonha, né, Rede Grau? Cobra caro pra caramba nas coisas e depois não põe um carregador funcionando. Então, essa é a vantagem de ter o carro híbrido plug-in. Porque se fosse um 100% elétrico ia ter problema, muito problema. Mas o híbrido plug-in é só continuar a viagem. E por enquanto, olha que média sensacional. 25,4 km por litro aqui no Haval H6 GT. Vamos continuar a viagem. E agora aqui na viagem já não tenho mais aquele apoio intenso da bateria, né? Já tá aqui naquela reserva técnica, então já tá começando a usar motor a combustão. Mas vamos ver o que aconteceu hoje? Então, desde o início da viagem eu rodei aí 110 km praticamente, né? Velocidade média 78 km por hora, 1h23. Olha a média de consumo agora, 59,2, isso é do dia de hoje, né? Porque eu carreguei o carro, então ainda tá com uma média absurda. Mas vamos ver o acumulado, 432 quilômetros rodados, 88 de velocidade média, praticamente 25 km por litro. E eu tenho o tanque aqui de combustível um pouquinho abaixo de 3/4 para rodar 432 quilômetros, né? Tá sensacional a média, mas ainda tem chão pela frente, aproximadamente aí uns 200 quilômetros. E agora não tem mais carregador na estrada, né? Então vai usar o carro na combustão. Vamos ver o que acontece lá no nosso destino. Acabei de chegar aqui no meu destino em Presidente Prudente, claro, na novíssima concessionária GWM do Grupo Caminho, que está sendo inaugurada. Mas vamos dar uma olhada no resultado final que a gente tem aqui. No dia de hoje, desde manhã cedo, eu rodei 302 quilômetros, com uma média horária de 95 km por hora, 3h11, tá? Isso aí é uma viagem para fazer em 3h30, 3h45, eu fiz em 3h11, então não foi devagar. E ainda assim a média de consumo do dia foi de 11,9 km por litro, eu achei sensacional no ritmo que eu andei. Aí acumulada, desde que eu saí de São Paulo, 625 quilômetros, média horária de 93 km por hora, e olha só o tanque aqui, ó. Pouquinho menos de 1/4. Agora vamos ver a média final de tudo. 15,3 km por litro. Eu achei uma média sensacional. Então eu fiz toda essa quilometragem com menos que um tanque de combustível. Eu gostei. E vocês, o que acharam? Deixa eu comentar aí no vídeo. Hora da viagem de volta para nossa base. Haval H6 GT já completamente carregado. Mas antes, quero mostrar uma novidade aqui para vocês. O ambiente está um pouco diferente, porque o Haval H6 GT está aqui dentro da mais nova concessionária GWM do interior do estado de São Paulo. Esse aqui é o showroom da GWM Caminho em Presidente Prudente, que acabou de ser inaugurado. Essa linguagem bem digital da GWM a gente já conhece aqui com uma super tela
na recepção. E claro, toda a linha GWM está disponível. Então a gente tem aqui o Hora 03 GT, modelo que já passou aí pelo canal. Tem aqui aquela área para os clientes tomarem um café, como vocês podem ver, é uma ótima recepção. Tem um espaço de convivência. Temos aqui um Haval H6 GT igualzinho o nosso, que está ali no carregador. Tem também aqui o Hora 03. Portanto, essa é a mais nova concessionária GWM do interior do estado de São Paulo, que foi o nosso destino para essa super viagem. Mas agora é hora da gente voltar e saber qual vai ser a média do nosso teste. Hora da verdade aqui no Haval H6 GT. Será que o computador de bordo é preciso? Acabei de encher o tanque do carro. Então vamos lá. Eu rodei aí precisamente 635 quilômetros e em 7 horas e 25 deu uma média de 15,1. Pela informação do computador de bordo, fiz a conta aqui no celular, teriam que entrar 42,05 litros. Sabe quantos litros entraram? Tá aqui na minha notinha, ó, pessoal. Entraram exatamente 41,25. Então a gente tem um pequeno erro de 0,8 litros. Dá para confiar no computador de bordo desse carro. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou zerar esse computador de bordo, esse aqui que a gente pode redefinir, ó, reiniciar a informação, tá aqui zerado. E temos aqui zerado essa parte e essa parte. Carro plenamente abastecido, plenamente carregado. Hora de voltar, vamos ver que média que ele vai fazer. Bora pra viagem. Paradinha aqui na viagem para carregar o carro. Eu tô no posto Bizungão 3, que fica na rodovia Castelo Branco. Tem um carregador rápido, inclusive gratuito, assinado pela Volvo. O carro já tá conectado, olha só. Carregando ali, tá indicando 145 amperes. Mas vamos ver o detalhado aqui do computador de bordo. Porque assim, desde que eu saí de Presidente Prudente, eu já rodei aí 301 quilômetros. Média horária de 108 km por hora. Eu vou dizer que eu não vim devagar, tá? Queria forçar mais o carro para ver como é que ficavam as coisas. Pois bem, nesses 301 km eu tive auxílio da bateria um pouco, mas eu já gastei aqui um pouquinho mais que meio tanque, tá vendo? Ó, tá projetando aqui uma autonomia de 174. Mas vamos ver como é que tá o consumo. Olha só, depois de 2 horas e 47 de viagem, 11,3 km por litro, né? Então não foi uma média assim tão boa. De novo, eu não andei devagar, eu forcei mais o carro. Mas agora, aqui no Bizungão 3, eu vou carregar o carro e vou continuar a viagem para Itu. Claro que agora a média vai melhorar, porque o carro vai ter sistema elétrico. De toda forma, a viagem está indo muito bem. E uma coisa que eu posso dizer é que o Haval H6 GT anda e anda muito bem na estrada. Hora de continuar a viagem. Já está à noite, né, pessoal? Agora às 7h15 da noite. Levei aproximadamente aqui 1h10 para carregar completamente a bateria do carro. A gente vê que agora ele está projetando aqui 169 quilômetros com o modo elétrico. E curiosamente eu tenho 168 quilômetros até a minha casa, minha base, né? Pois bem, vamos ver como é que agora fica a média, né? Agora a média vai começar a melhorar, mas vamos continuar a viagem, só que agora à noite.
Chegando aqui na minha base em Itu, vamos ver o grande resultado final que a gente teve. Foram 468 quilômetros de Presidente Prudente direto para Itu agora, né? 2 cargas completas de bateria, uma saindo de Presidente Prudente e outra no meio do caminho. Velocidade média, 104 km por hora. Pessoal, eu não andei devagar, tá? Eu andei bem mais forte dessa vez porque eu queria sentir o carro, ver se o carro era legal, e é muito legal. Pois bem, 4 horas e 30 de condução em 468 km, então vocês estão vendo que não foi devagar. Olha a média final, 14,8 km por litro. Se eu tivesse com qualquer outro modelo a combustão do porte desse carro, sem ser um veículo híbrido plug-in, eu garanto para vocês que não faria mais que 10 km por litro, pelo menos da forma como eu dirigi. Eu fiz isso justamente para ver como é que o carro responderia. Eu fiquei muito satisfeito com o resultado da média de consumo aqui. Mas e vocês? Comenta aí para nós. Vamos ver o que vocês acharam. E qual seria a média de consumo do Haval H6 GT se a gente usar ele como um híbrido? Como seria isso? Bom, não tenho aqui apoio da bateria, vocês podem ver que ela está praticamente esgotada. E aí eu vou dirigir de forma bastante parcimoniosa numa viagem de Itu para São Paulo. Vamos ver como é que fica a média nessa viagem. Aproveitar de noite, na chuva. Vamos ver se o farol funciona bem também. Uma viagem com muita, mas muita chuva. Por conta disso, a velocidade foi um pouco mais baixa. Quando a gente olha aqui no computador de bordo, olha lá, 47 minutos de viagem, 9,4 km por litro. Não é uma média tão boa. E quando eu olho aqui o quanto eu andei, a minha velocidade média está na casa de 80 km por hora. Vocês estão vendo que está mais baixo do que a minha viagem aí para Presidente Prudente, né? Então aqui eu usei o carro de forma bastante tranquila, 63 quilômetros em quase 50 minutos. E aí a média não é tão boa assim, né? Um outro carro a combustão do tamanho desse, talvez fizesse aí uns 11, 12 com gasolina. Então não vale a pena usar esse carro aqui como se fosse híbrido. Você tem que realmente carregar a bateria para que a coisa seja mais vantajosa. Outro detalhe importante, eu vinha usando o controle de cruzeiro adaptativo inteligente aqui do carro. E olha só, se eu tentar acionar o controle de cruzeiro adaptativo agora, olha o que acontece. A mensagem de erro ali no painel, tá vendo? Ele não está acionando de jeito nenhum o controle de cruzeiro adaptativo. Possivelmente por causa da chuva, está bastante forte. E aí o sistema não consegue fazer a leitura das faixas direito. Mas só para vocês verem duas coisas importantes então, né? O carro, para funcionar legal, com uma média elevada, você tem que carregar a bateria e quando está chovendo muito, o controle de cruzeiro adaptativo desativa. E o resultado final de uma viagem que começou bem longe, lá em Presidente Prudente. Acessando aqui, começo do dia, né? Rodei 559 km, praticamente 560, 91 km de velocidade média. 6 horas e 10 e a média total de 13,9 km por litro. Lembrando que eu tenho aqui 2 cargas completas da bateria. E olha só, ainda tenho mais 89 km de autonomia, um pouquinho menos de 1/4. Então a autonomia foi muito boa. Esse aqui é o computador de bordo que eu zerei em Itu para vir para São Paulo, 87, média horária de 73, vocês veem que eu andei mais devagar por causa da chuva. 1h11 e uma média de 10,5 km por litro. Então não vale mesmo a pena usar o carro
no modo híbrido. Moral da história, depois de todo esse rolê, o que a gente viu aqui? Que o carro anda muito bem, é legal na chuva, é estável, o farol também é muito bom, gostei bastante disso. Só que para ter uma média gostosa, né, uma média eficiente, aquela média que você olha assim e fala assim, nossa, que média legal, né? Você tem que carregar a bateria. Se você não carregar a bateria, não vai ser legal, vai ter uma média baixa. Mas no geral, o carro me atendeu muito bem e eu estou bastante surpreso com ele. E o Haval, descendo a serra, recupera energia? É isso que a gente vai descobrir agora. Vou começar aqui a descer a serra sentido litoral. E olha, pessoal, o carro está com 4% de bateria. A gente vê aqui que no painel tem uma autonomia aí de 7 km, que é aquela reserva técnica que ele mantém. Já redefini aqui o computador de bordo, porque eu quero ver se a gente chega lá embaixo, efetivamente, com mais bateria do que a gente saiu daqui. Vamos ver o que vai acontecer. Uma coisa que é muito importante a ser observada. O carro tem métodos de regeneração de energia, que você configura via central multimídia no menu condução. E aí ele tem níveis diferentes. Então você tem o nível baixo, o normal, o alto ou o unpedal, que é o que vai fazer maior regeneração. Então ao descer a serra, você tem que escolher um nível que não freie demais o carro, senão você tem que ficar compensando no acelerador. Porém, você não pode deixar ele muito solto, que aí a regeneração é muito baixa. Então, desses 4 níveis, eu vou ter que ver na hora que o carro efetivamente começar a descer, qual deles que consegue manter a velocidade sem o carro passar da velocidade máxima permitida na estrada, mas também não deixar muito solto para ter uma regeneração mais adequada. Começando agora a descida da serra aqui na Imigrantes, né? Indicando aqui 9 km de autonomia na bateria, vamos achar a regeneração mais adequada. Eu estou aqui na regeneração alta. Se eu tirar o pé do acelerador, ó, ele começa a frear muito o carro. Então essa regeneração não vai ser muito indicada porque vai aplicar muito freio. Vamos passar para o nível de regeneração normal. Vamos ver se ele consegue manter um pouco mais a velocidade. Ó, ela já freia menos o carro, mas ainda assim deixa o carro mais lento do que precisa na estrada. Se eu colocar aqui o nível baixo, aqui ele já começa a ganhar velocidade, tá vendo? Então o nível baixo não vai funcionar. Dos níveis que a gente tem aqui, eu vou ter que usar o nível normal e quando a velocidade cair muito eu acelero, quando a velocidade ultrapassar eu freio, mas esse deve ser um nível mais adequado para a gente conseguir fazer essa descida de serra. Inclusive, a gente tem o gráfico aqui que mostra a regeneração acontecendo, olha lá, tá vendo? Ó? Quando eu acelero, ainda assim ele fica regenerando. Agora ligou o motor a combustão, agora tirei o pé do acelerador, ele começa a fazer a recuperação de energia. E já aumentou aqui a barrinha da bateria, já foi para 10 km. Vamos ver como é que a gente vai chegar lá no final da serra. Terminado o trecho de descida, bateria tem 10% de capacidade. Aqui no painel mostra que ele está indicando 18 km de autonomia. Efetivamente houve regeneração de energia. É muita coisa? Não, não é muita coisa como vocês viram. Mas o carro chegou aqui embaixo com mais energia do que ele começou e isso é um fato. Acabei de chegar aqui no meu destino, aliás, numa concessionária GWM aqui em Santos. E olha o resultado que a gente tem aqui. Olha que a gente começou a descer a serra. 39 minutos de viagem no começo da serra. 22,8 km por litro. A gente começou sem bateria, ainda assim fez uma média sensacional. E aí a gente tem aí 40 km de viagem, 61 km de velocidade média. Então você vê que quando você desce serra, não é que você vai carregar muito a bateria, mas você consegue fazer médias espetaculares por conta da regeneração de energia. Hora de subir a serra. Carreguei completamente o carro aqui na cidade de Santos. Inclusive, rodei um pouco com o carro aqui na cidade. Quase 6 km, velocidade média baixa. 33 minutos aqui de condução. Vocês podem ver que a bateria aqui está praticamente cheia.
está projetando 159 quilômetros. Claro, eu vou fazer uma viagem aí que tem no máximo 90, então em teoria essa bateria vai dar e vai sobrar. Mas quando a gente sobe serra, o consumo elétrico é muito maior do que numa condição normal. Então nós vamos testar isso e vamos mostrar para vocês porque vocês têm que considerar que no momento de um uso mais intenso, essa autonomia acaba mudando bastante. Mas vamos conferir na prática. Hora de começar a subir a serra aqui em Imigrantes. Eu tenho ali 134 quilômetros de autonomia, só que a minha viagem até São Paulo vai ter 60 quilômetros. Só que na subida o carro consome muito mais. Então o que eu vou fazer aqui, ó, desde o início, ele é a zerada automática. Eu vou zerar aqui o manual, o que eu consigo zerar, só pra gente ver o trecho de estrada. 133 agora, no final da serra, vamos ver quanto que eu andei e vamos ver quanto tem de autonomia. Mas vocês vão ver que os números não vão bater. Vamos conferir isso agora. E no final da serra, olha só. Eu andei apenas 16 quilômetros na subida de serra, mantendo ali a velocidade máxima permitida, que é de 100 km por hora. Mas olha a autonomia elétrica do carro. 88 quilômetros, né? Caiu de 133 para 88 em apenas 16 quilômetros. Então, qualquer carro 100% elétrico ou híbrido plug-in, no momento que você sobe a serra, o consumo cresce bastante. Portanto, aquela autonomia que você vê ali no painel, a dica é simples. Ela funciona para uso bastante moderado e em área urbana. Você vai para a estrada, aumenta, então já não é aquela autonomia, e se subir a serra, aumenta muito mais. Conclusão da viagem, chegando aqui em São Paulo, a autonomia da bateria ali em 39 km, mas não gastou uma gota de combustível. Rodei 90 km, então vocês estão vendo aí que o número de autonomia realmente não bate, né? Velocidade média 41 km por hora, desde o início 2 horas e 13, nenhum consumo, né? Se a gente considerar só a parte que eu zerei na hora que eu comecei a subir a serra, 60 km, velocidade média de 70 km por hora, 52 minutos de viagem. Então, sempre tenham em mente isso, né? Na hora de subir serra ou condições mais difíceis de estrada, aquela autonomia em modo elétrico não vai bater. Mas se você fizer o uso dentro da cidade, aí vai funcionar perfeitamente aquele número em relação ao uso moderado dentro da cidade. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.